Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Seja bem-vindo a mais um Vox Populi Esporte Fé, o programa onde nossa paixão pelo esporte encontra a espiritualidade. Eu sou a jornalista Leana Scal e hoje vamos mergulhar em um esporte que une força, resistência, técnica, dança e arte. Estamos falando do nado artístico, essa modalidade que transforma a piscina em cenário, a água em palco e os atletas em verdadeiras bailarinas. Hoje, quem nos dá a honra de descobrir mais sobre esse esporte é a dupla sensação do nado artístico, top 10 das Américas, atletas da Seleção Brasileira e do Fluminense, Maria Bruno e Júlia Catarino. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Obrigada, um prazer recebê-las aqui no nosso Vox Populi Esporte Fé. Obrigada a vocês pela oportunidade. Muito bem, e quem está aqui com a gente voltou essa semana, graças a Deus. O carro funcionou. Tenho a companhia do Padre Marcos Vinícius, assessor eclesiástico da Pastoral do Esporte do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Padre. Boa noite, sua bênção. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Catedral. Boa noite, Leana. Boa noite, Maria Bruno. Boa noite também, Júlia Catarino, né? Isso. E que Deus abençoe a todos nós para mais este programa nessa noite. E que também eu gostaria, desde já, agradecer ao Senhor, né, pela recuperação do Padre Omar e também pedir pela recuperação do Monsenhor Luiz Arthur, que é o pároco da paróquia São Pedro do Mar, ali no Recreio, que também passou por uma dificuldade e veio a ter um certo AVC, né? E ficou durante muito tempo sozinho, porque nós padres moramos sozinhos na casa paroquial, né? Sim. Então, se nós passarmos mal, só quando alguém chegar que vai talvez nos socorrer, né? Mas rezar pela sua recuperação e que para que cada vez mais ele volte e volte bem, já que também ele é tricolor, né? O Monsenhor Luiz Arthur, ele é um tricolor. Eu falo para ele que ele é um tricolor doente, eu sou um botafoguense sadio, né? Existe essa diferença. Muito né? bem, muito bem. Falando em botafoguense, Padre, a rodada não foi tão positiva pra gente. Né? Vamos falar da rodada, né? E aí, algo consequente da rodada foi essa derrota do Botafogo, mas temos aí que evidenciar o Vasco, quem diria, né? O Vasco fez o Neymar chorar, né? Pois é, saiu chorando. 6-0 em um jogo em que parece que naqueles 16 minutos do segundo tempo, o Vasco teve ali um certo apagão. E o Vasco não, o Santos teve um certo apagão, né? E só nesses 16 minutos o Santos ele levou 5 gols, né? O primeiro tempo terminou 1-0 e depois no final, claro, né, a torcida do Vasco fazendo uma grande festa, porque com esse resultado também ele se afasta um pouquinho da zona de rebaixamento. E quem diria, de fato, esses 6-0 ontem, né? Eu fiquei pensando, Padre, todo o programa aqui eu ficava lamentando as derrotas do Vasco. Eu queria realmente que o Vasco ganhasse, mas aí dar um show desse véspera do jogo contra o Botafogo, aí também não precisava, né? Mas são resultados do futebol. Por exemplo, o Santos ganhou do Flamengo de 2-1, né, se não me engano, né? Com gol do Neymar e tudo. E agora, praticamente em casa, porque o Santos está jogando no Morumbi, ele tomou essa surra aí do Vasco, né? Mas acho que bom esse resultado, porque um levante até mesmo para os próprios estímulos dos jogadores do Vasco, né? E que eles realmente possam encontrar aí um caminho melhor para essa recuperação e quem sabe pelo menos terminar aí o campeonato, não sei, né? Campeão não sei se consegue ainda, mas disputando uma Sul-Americana ou quem sabe lutando também para uma Libertadores, né? E o Fluminense, ele também venceu no sábado, o Fortaleza, e temos lá assim também um destaque para o goleiro Fábio, né? Ele já nos seus 40 anos, parece que ele está começando agora a jogar futebol, né? Por mim ele até merecia, mesmo que fosse algum goleiro reserva, né? Mas para a seleção brasileira, até pela sua perseverança, né? E pela forma como é que ele tem jogado. E o Botafogo... Nossas convidadas tricolores, felizes então com o resultado da rodada. O Fluminense venceu o Fortaleza no Maracanã.
E o Botafogo ontem com o time misturado, depois no final o técnico até que tentou colocar alguns titulares, mas em casa, em pleno Engenhão, veio a perder para o Palmeiras, em um gol do Palmeiras até muito interessante. Eu acho que o zagueiro do Botafogo ele levou um duplo drible, né, do atacante da bola, né, porque a bola deu um kick e enganou a posição que ele estava, como também o atacante acabou levando essa vantagem, ficou de frente ao goleiro e fez 1-0. E ontem também o Flamengo, lá no Beira-Rio, venceu o Internacional de 3-1. Né? E novamente na quarta-feira eles irão se enfrentar, mas pela Libertadores, né? Nosso companheiro de programa aqui, o Samir, deixar um abraço para ele, não está participando do programa hoje. Com certeza estaria feliz aqui falando da vitória do Flamengo. Ah, sim, ele a todo momento falando disso, né? Porque na próxima quarta-feira, novamente o Flamengo vai enfrentar o Internacional lá no Beira-Rio, mas pela Libertadores. Aqui o primeiro jogo, o Flamengo venceu de 1-0. Também o Palmeiras, quinta-feira, vai disputar em casa. O primeiro jogo ele ganhou de 4-0, né, lá. E o Botafogo venceu em casa da LDU. Também na próxima quinta-feira vai enfrentar a LDU lá na altitude, tendo que aí pelo menos empatar, né? E já que uma derrota simples, o jogo pode ir para os pênaltis, né? Mas também temos amanhã o Fluminense, ele vai jogar pela Sul-Americana. E com isso o Fluminense no primeiro jogo ele venceu de 2-1, né? E até mesmo, deixa eu só conferir aqui, ele venceu de 2-1 fora de casa. E amanhã no Maracanã ele vai jogar ainda com essa vantagem, além de jogar em casa, sabendo que já traz o resultado de 2-1 do primeiro jogo, né? Então um pouquinho esse giro aí da rodada, pelo menos dos clubes cariocas, né? Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para as nossas convidadas. Com certeza é a pergunta de muitos dos nossos ouvintes. Nado artístico e nado sincronizado é a mesma modalidade ou não? Olha, é e não é. Eu vou te falar por quê. Porque o nado sincronizado, até quando ele tinha esse nome, ele era um esporte com algumas regras que são muito diferentes das regras que são as atuais. Então, a gente pode dizer que mudou muita coisa, mas a mudança de nome não foi exatamente no mesmo período da mudança das regras. Então, É o mesmo esporte, mas hoje tá bem diferente. Então é a mesma modalidade, É igual, só sim. que mudaram algumas... Quais são essas mudanças mais relevantes? eu não sei se as pessoas talvez conheçam um pouco melhor a ginástica artística, que antigamente também se chamava ginástica olímpica e mudou o nome para ginástica artística. E também teve essa mudança de regras. É um esporte que é subjetivo também e acabou ficando um pouco mais objetivo depois dessa mudança. A mudança é o seguinte, antigamente a gente apresentava uma coreografia, tinha uma coreografia técnica e uma coreografia livre. A técnica você tem os seus elementos técnicos e a livre ficava bem liberada para a criação. Hoje em dia a gente tem vários elementos que precisam ser usados na montagem da coreografia e acaba ficando um pouco mais objetivo o lançamento das notas, porque cada elemento vale uma pontuação diferente. Então acaba que fica menos subjetivo e os resultados acabam até variando mais, porque se existem alguns erros, existem São também penalizados. as perdas. Ah, muito bem. A gente tem muitas coisas para esclarecer aqui, né, Padre? Não, até porque é um esporte que eu só acompanho pela televisão e quando tem os Jogos Olímpicos, né? Porque... Que é bonito de ver, Sim, né? eu vejo até pela experiência do grau de dificuldade, né? Porque tem uma vez eu coloquei ele no cronômetro para verificar mais no quanto tempo que a pessoa fica, né, submersa. Eu imagino você coordenar você trancar a respiração e executar os movimentos. Eu não sei se debaixo d'água vocês vão escutar a música sendo jogada lá fora, né? Então, A gente escuta. essa sempre foi minha dúvida, até porque assim, normalmente quando a gente está submerso, a gente escuta muito mais as borbulhas, né, da água, né? Agora, conseguir escutar a música para poder sincronizar com o que está sendo tocado, né? Eu Tem acho. um segredo. A gente tem um aparelho Mas vocês subaquático. vão contar esse segredo pra gente, não? Vamos, Ah, já então já Então, até dei calma um aí, spoiler. calma aí. Então a gente vai pro intervalo. Na volta a gente conversa então com a dupla do nado artístico, Maria Bruna e Júlia Catarino, com segredos. Vão revelar segredos Vamos pra revelar gente, Padre. segredos, Fique ligado.
Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Esporte e Fé. Se você chegou agora, o papo de hoje é espetacular. Estamos falando do nado artístico, que mistura força, sincronia e emoção. As nossas convidadas são ninguém menos que Maria Bruno e Júlia Catarino, dupla sensação do Brasil, top 10 das Américas, atletas da seleção brasileira e do Fluminense. Então, padre, o senhor tinha uma dúvida, vamos esclarecer aqui que deve ser a dúvida de muitos dos nossos ouvintes. É porque eu vejo que elas continuam, né, tendo aquele sincronismo mesmo com submersa, né? Então a pergunta é, como é que vocês conseguem, vocês escutam, conseguem escutar a música mesmo submersa? Porque vocês continuam a executar os movimentos, parece que está escutando ali fora a música, né? Esse sempre foi uma dúvida minha, quando assistindo os jogos, né? Porque ali na televisão você escuta, quer dizer, tem uns comentaristas, né? Que normalmente são expert naquela modalidade, vai explicando já os movimentos, mas assim, completamente leigo, você fica ali ainda flutuando, boiando em muitas coisas, né? Vocês conseguem escutar a música debaixo da água? Sim. A gente tem aparelhos subaquáticos que tocam exatamente ao mesmo tempo e a mesma coisa que os aparelhos de som que estão fora d'água. Então a gente escuta tudo 100% do tempo. Mas tanto quanto fora? Tanto quanto fora, às vezes até mais. Porque às vezes tem muitos aparelhos embaixo d'água, então quando a gente afunda, sem ter barulho de plateia, sem ter barulho de nada, a gente escuta até melhor do que fora d'água. Entendi. Mas vocês utilizam alguma coisa no ouvido, por exemplo? Nada. Até para facilitar isso, né? Nada no ouvido. Só no nariz. E dentro dessa movimentação toda, quais são as maiores dificuldades, né, na coreografia? Se é a força, se é a resistência, ou se é a sincronia, ou se são esses três conjuntos, né? Ou outras coisas mais? Não, e deve ter uma concentração também, né? Eu acho que a dificuldade ela é você conseguir juntar tudo isso como uma coreografia cheia de concentração, de força, de estabilidade, de sintonia entre a dupla e entre a equipe também, quando é em equipe. Então, acho que a dificuldade maior é isso, é você conseguir manter ali a consistência do início ao fim. Vocês trabalham como dupla já há quanto tempo? Na verdade, desde esse ano. A gente se conhece há muitos anos, né? Eu era infantil. Júlia é bem mais nova que eu tenho 32 e Júlia tem 22. Então, temos aí uma década de diferença. Então, quando a Julinha começou, ela era muito novinha, eu já era um pouco mais velha e a gente não era da mesma equipe, apesar de ser do mesmo clube. Sim. Lá nos primórdios. E agora que a gente começou a treinar juntas mesmo como dupla. A gente já fez equipes juntas pela seleção, mas como dupla mesmo. Primeiro ano. A equipe são quantas pessoas? São 8. Nossa, muito legal. Como que é a rotina de treinamento? Assim? Porque eu imagino que tem que treinar uma série de coisas, né? Concentração, força, coreografia. Como é que é? A gente tem fora d'água bastante trabalho para fazer. A gente trabalha muito a flexibilidade, trabalho de força em academia. A gente faz um trabalho muito legal que a gente chama de Zala, que é como se fosse um balé misturado com trabalho de core, trabalho de flexibilidade. É tudo junto no mesmo pacote. Então a gente tem todo esse trabalho fora d'água, além de passar as coreografias fora d'água também, e dentro d'água também natação, a nossa parte mais específica de coreografia, um pouco mais de repetição, parte técnica. Então são muitos trabalhos para fora a parte mental também, que a gente tem que trabalhar muito, e nutricional e da cabeça do próprio atleta, porque pra mim você ser atleta não é só no tempo do treino, é 24 horas. Você tem que saber o que você tá comendo, você tem que saber que hora você tá dormindo, que hora você tá acordando. Eu agora que tô com um filho pequeno, dou meus desvios aí de sono, mas assim, eu acho que pra você seguir forte no alto rendimento, todas essas questões têm que ser vistas. Tá? E o que caracteriza o nado artístico, no caso? O que podemos dizer assim para poder colocar como se fosse um nado artístico? Olha, para leigos, quando eu explico o que é o nado artístico... Então, aqui você tem que explicar para leigo, né? Você é atleta de quê? Aí eu falo, nado artístico, aquele com a perninha pro alto. Eu falo a dança na água. Mas o nado é isso, é um esporte que é como se fosse um balé dentro da piscina,
que muita gente acha que não é assim tão difícil. Bom, difícil mas acha que não requer tanta força e, sei lá, não tem tanto impacto. Impacto não tem porque a gente tá na água, mas a gente, como dupla, a gente tem que ter ali uma sintonia e uma força incrível, porque pra uma jogar a outra pro alto e pra poder fazer um mortal ou pra poder fazer uma acrobacia de elemento de dupla, é bem difícil. Então aí pra gente se E sustentar. até pra se manter de cabeça para baixo, Sim. né? Você vai fazer o movimento com os braços, né? Exatamente. Então assim... As pessoas acham que é algo mais leve, né? Não tão agressivo, mas quando a gente vai realmente ver o que a gente precisa fazer pra executar aquilo, são coisas bem assim, precisa de muita força, muita concentração. Uma musculação faz falta, porque eu já fiquei um tempinho aí sem malhar e senti muita diferença na água. Trabalho de força é essencial. E o de respiração também, como é que é? Também, muito. Nessa mudança das regras, hoje a gente fica bem mais tempo sem respirar do que antigamente. Então, isso é uma dificuldade que foi do mundo inteiro. Todo mundo hoje em dia precisa ter muita atenção a isso, porque com essa mudança das regras, a sua pontuação equivale ao tempo que você fica embaixo d'água. Então, se você fica mais tempo embaixo d'água fazendo mais coisas, ela vai valer mais do que se você fizer menos. Então, a gente precisa trabalhar bastante, não só na repetição, mas trabalho mesmo de apneia, de submerso. Tudo isso é bem importante. Então é verdade que os atletas de nado artístico treinam a respiração como se fossem mergulhadores, então? Praticamente. A gente tem que... Assim, o trabalho de respiração eu acho que a gente faz desde tão pequenininha, desde que a gente entra no nado. E acaba sendo... Mais natural. Eu acho que hoje em dia a gente já não me lembro, assim, de ter trabalhado tanto isso, assim, como algo extra. Pra mim, o trabalho de respiração, ele faz parte ali do treino, porque toda vez que a gente tá fazendo os nossos elementos de cabeça pra baixo, que a gente tá sem respirar, a gente já tá trabalhando isso. Então, pra mim, a repetição de cada coreografia é que faz você se acostumar com aquele tempo que você vai ficar embaixo d'água. Entendeu? E aí... Bom, a gente tá tão acostumado aqui... É algo bem natural, não é muito específico. Vamos treinar a apneia, não. Ele já é bem incluído no treino, como a Maria falou, na repetição. Porque Eu queria saber o que motivou vocês a escolher essa modalidade de esporte, assim. Vamos cada uma me contar um pouquinho? Começa você, Ju. Vai, Júlia. O meu, na verdade, foi a minha irmã. Porque a gente sempre fez muitos esportes. Patinação, saltos ornamentais, vôlei, tênis, todos. Ginástica artística, ginástica rítmica. E a gente passava muito tempo no clube, fazendo todos esses esportes. E a minha irmã foi quem começou o nado pra experimentar. E eu ainda era muito nova, ainda tinha 4 anos quando ela começou. E Isso já no Fluminense? Isso foi no Tijuca Tênis Clube. Uhum. Quando a gente morava mais pertinho de lá e a gente estava só começando. Então, ela entrou, gostou muito, não queria mais sair, queria ir todos os dias. Eu falei, então eu também vou tentar. E na época eu nem podia entrar com a idade que eu tinha, 4 anos, mas eu já sabia nadar. Então, eles deixaram entrar e nunca mais eu Nossa, saí. desde os 4 anos? Nunca mais eu saí. Bem pequena. Muito legal. E você, Mari? Pra mim, eu acho que foi mais a música. Eu fazia natação no clube, no Fluminense, desde muito pequenininha. Meu irmão também fazia, então era como a Júlia, assim, a gente frequentava muito o clube, ficava muitas horas do nosso dia lá. E eu tinha escola num período e eu treinava no outro período. Treinava não, na época eu era bem pequenininha, então eu ia pras aulas de natação. Um dia, eu por acaso não tive aula e fui num período de treino em que as meninas do nada estavam treinando, ouvi a música, gostei, pedi pra entrar. Na época o Fluminense não tinha equipe da minha idade, então... Não, na verdade não tinha equipe, tava reformulando ali as equipes. E aí eu entrei direto pra equipe, nem passei pela escolinha, porque como eu já sabia nadar e não tinha equipe, aí a gente já foi direto com a técnica principal do clube, que é a Magali Cremona, que foi quem criou o Fluminense e sustentou durante muitos anos. Então foi muito bom pra mim, porque quando eu era pequenininha, como eu tava entrando, eu era pequenininha e tava ali aprendendo, eu aprendi com a mestra do clube. Então, assim, pra mim foi muito bom. Muito legal. E quais são os desafios que vocês enfrentaram, assim, ao longo do... Muito. São muitos desafios, assim, vamos pontuar por assunto, não sei, desafio de
escola, vamos lá pro começo. Era muito difícil poder estudar e treinar ao mesmo tempo. Porque na seleção a gente tem um período de treinamento mais extenso, né? Muitas horas. Então, às vezes, era meio complicado conciliar. Não, meio não, era muito complicado. No meu 3º ano da escola, eu faltei 3 meses de aula. E, assim, ainda bem que... Não direto. Mas, assim, se você for contar... Se você for contar no total, foram quase 3 meses de aula que eu faltei. Então, o colégio tinha que ser bem, assim... Entender, legal. né? Tinha que entender o nosso lado pra gente poder Mas o colégio também facilitou pra você muito, isso. me ajudou muito. Todas as vezes que eu tinha que fazer prova de segunda chamada, eles adaptavam pro horário que eu precisava fazer, ou precisava adiantar um pouco, eles adiantavam também. Eu chegava, depois do treino, eu chegava correndo na escola pra poder pegar um restinho de aula que dava. Isso é um grande desafio. Eu acho que pro Brasil, em qualquer esporte que você chegue ao alto rendimento, é um desafio e tanto. Estudar e treinar. Concordo. E como é que foi, então, assim, depois, né, de um certo momento, participar da seleção, assim, representar o país, né? Como é que é essa sensação? Eu acho que é única, né? Pra qualquer atleta, é o que a gente mais espera, o momento que a gente mais espera, né? Pra mim, ouvir o hino nacional no primeiro lugar do pódio é inesquecível e pode ser quantas vezes forem, sempre vai ser inesquecível, sempre é muito especial. E eu acho que no nosso caso, a seleção é algo muito legal, porque a gente se junta, né? Quando é campeonato brasileiro, cada uma tem o seu clube, cada uma compete pelo seu clube. Então, nós somos ali adversárias. Mas quando a gente se junta numa seleção, todas nós viramos uma equipe só, né? Nós somos o Brasil. Então, isso é muito legal, porque você une o país, acaba unindo os clubes e você faz muitas amizades, troca muitas ideias. Então, eu acho que isso é muito legal. Uma curiosidade, a convocação, ela é pelo grupo, pelo time ou por cada atleta? Existe uma competição que a gente chama de seletiva. E aí, todo mundo que está interessado em participar da seleção compete. E aí é feito um ranking e entram talvez um pouco mais de meninas e meninos, que hoje o esporte também tem meninos, né? Então entra um pouco mais de atletas do que o número exato que vai para os campeonatos. Então, no decorrer do treinamento, aí a técnica vai avaliando e define, então, a equipe que vai participar dos campeonatos. Então, a comissão técnica, ela não convoca... Não. Então, na realidade, o atleta, ele se inscreve numa seletiva para poder participar da seleção brasileira. Né? Isso. Nessa seletiva são árbitros que julgam e às vezes também técnicos. Então, desse resultado parte a seleção. Entendi. Quais são os outros clubes fortes, assim, que tem atletas na seleção? Hoje eu acho que tem o Flamengo, o Fluminense tem nós duas, da categoria adulta, e nós não estamos hoje participando da seleção brasileira, mas já estivemos muitos anos. Tem o Paineiras, que é um clube de São Paulo, tem também alguns clubes de Brasília. Tem, de Brasília, tem o Mackenzie de Brasília, tem o João Pessoa também, tem Curitibano, Santa Mônica, no Sul. Então, bem variado. Bem variados, Hoje a gente está até em mais estados do que... Antigamente. Antigamente a gente ficava aqui no mais Sudeste. Rio, São Paulo. Mas existe o campeonato carioca, não? Existe. Tá. Existe o brasileiro? Existe. Então, o brasileiro é disputado aonde? Esse ano vai ser aqui no Rio de Janeiro. Ultimamente tem sido aqui no Rio de Janeiro, mas esse ano... Mas aonde? Depende. Ainda vai ser definido o local. Ainda vai ser definido o local, mas a gente já competiu no Júlio Delamare, lá no Maracanã. Sim. Ou às vezes em um clube, no Flamengo, no Fluminense ou no Tijuca. São esses 3 clubes do Rio. Sim. Maria, inclusive, já competiu nos Jogos Olímpicos, né? Sim, 2016. Rio 2016. Como é que foi essa experiência? Incrível, foi incrível. Porque eu me lembro que, além de ser uma competição enorme, né? A gente nunca tinha tido a quantidade de pessoas assistindo que estava ali no Rio 2016. Então, era uma experiência muito diferente. Era uma competição que a gente estava competindo em casa. E não só em casa de ser no Brasil, de ser no Rio. Era na piscina que a gente treinava todos os dias. Então, isso foi muito bom. Que legal. Muito positivo. E aí, a gente, na hora de entrar, que a gente viu aquela quantidade de gente vendo e gritando e torcendo, né? Porque todo mundo, casa, a grande maioria brasileira, né? Foi muito diferente, uma experiência completamente diferente. E de estar competindo com os melhores do mundo. A gente já tinha enfrentado todos eles, assim, em campeonatos mundiais e nessa sequência de campeonatos que a gente tem no ciclo olímpico. Mas de estar ali numa Olimpíada, que é o campeonato que todo atleta quer chegar, foi,
Muito incrível. Isso que eu ia perguntar, quais são os países, assim, que são top no ranking, assim, de nado artístico? Atualmente, Espanha, China, e a gente teve o retorno da Rússia agora no Mundial esse ano, porque a Rússia estava afastada e aí retornou agora. Então, esses 3 atualmente são os melhores: China, Espanha e Rússia. Muito bem. Muito bom, padre. O Brasil, nesse ranking aí, mundial. O Brasil tá dentro da final, ali entre as 12, geralmente. Entendi. Na prova de equipes, principalmente. Mas vocês estão entre as 10 melhores das Américas. A gente competiu no Campeonato Pan-Americano esse ano. Foi meu retorno pós-parto. E essa competição foi aqui no Brasil, não? Foi na Colômbia. Na Colômbia. Isso. Foi bem legal, foi um bom retorno, apesar da gente ter tido uma penalidade, 2 penalidadezinhas ali. A gente está se adaptando, eu principalmente, porque a Júlia já tinha competido com as novas regras, mas essa foi a primeira vez que eu tive contato com elas. E a gente teve vários desafios, né, na competição. Foram muitas desafios. As regras mudaram recentemente, então. Mudaram depois da Olimpíada de Tóquio. E aí elas estão sendo adaptadas. Teve uma nova versão da regra, então ela tá sempre mudando. Acho que até eles encontrarem um modelo ideal, elas estão mudando a cada temporada. Então, é bem difícil você ir se adequando, porque elas estão o tempo inteiro sendo mudadas. Você falou a questão de vocês foram penalizadas, né? Mas isso o quê? Na competição? Na competição. Porque existem elementos, como eu falei lá no começo, que a gente tem que cumprir. E a gente declara esses elementos, entrega pro juiz, minha coreografia é isso. Sim. E aí ele vai ticando ali, fez, Sim. ou então não conseguiu fazer. E aí, em 2 elementos que a gente declarou, a gente não conseguiu completar. Um deles eu não completei, o outro a gente não completou em dupla. É bem complexo, né? Não é, você pode até executar, mas se ele não for exatamente, perfeitamente o que está escrito no papel, ele não é válido e ele tira o valor de todas as outras coisas que você fez. Então, é assim, uma punição bem rigorosa. Então, muda muito. A gente teria ficado em 2º ou 3º lugar no Pan-Americano, se não fosse a penalidade. Então, é algo bem agressivo, a penalidade. E foi relacionado ao quê? É um elemento que a gente não cumpriu. Um movimento de perna. Se a gente não faz entendi. um movimento, aí você perde a perna inteira. Caramba. Então, ela tinha 12 pontos, a gente errou algo que valia 0,75, a gente perdeu os 12 pontos. Nossa. Isso aí submerso, né? Mas Mas aí eles avaliam tanto o fora e o submerso também? Tudo. Exatamente. Tudo é avaliado. Tem que ficar sorrindo, tô brincando. Não, mas se bem que, de Mas fato, é verdade. Você sempre sorrindo, Mas é verdade. Não, quer dizer, uma coisa que eu sempre admirei, normalmente se ficarmos muito tempo submerso, saímos um pouquinho tentando assim puxar o ar, né? Então você puxar o ar sorrindo, né? Eu acho uma coisa bem, bem interessante. Mas sabe que a gente nem pensa nisso na hora. É muito automático, né? Trava Sorrir. aqui, Já tá acostumada. Às vezes, se você der uma olhada em umas filmagens embaixo d'água, tem gente sorrindo embaixo d'água. De automático, você nem pensa. Você já viu? Bom. Já. Essa foi interessante. Você trava aqui, né? Muito bem, muito bem. A gente vai pro intervalo rapidinho, então. Não saia daí que já a gente volta com mais bastidores do nado artístico. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Esporte Fé. Hoje falando sobre nado artístico. Mas como estamos no nosso 3º bloco, Padre Marcos trouxe uma mensagem da igreja. No último programa, Padre, o senhor não pôde participar com a gente. Eu falei que o senhor ia fazer a mensagem em dobro. Mas eu vou trazer uma mensagem até do nosso cardeal, já que agora há pouco tempo, né, ele teve a resposta do Santo Padre, porque nós clérigos, quando completamos a idade de 75 anos, nós temos que pedir a renúncia, né? Não de ser padre, não de ser bispo, né? Mas das nossas funções. Uma aposentadoria. Como se fosse uma aposentadoria, né? Então o padre, ele pede ao seu bispo e os bispos pedem ao papa, né? Sim. Então o Dorani, esse ano, ele completou 75 anos e aí ele pediu para o papa, já foi ainda nessa troca, né?
de Papa Francisco para o Papa Leão, e agora veio a resposta do Papa Leão informando que, quer dizer, aceitou de fato assim, a renúncia, mas que ele vai ficar mais 2 anos, né? Na nossa arquidiocese. Graças a Deus, que se multipliquem esses anos. Pois é, mas em algumas ocasiões, às vezes o Papa aceita a renúncia, aí troca o bispo, né? E assim sucessivamente. Então, o Dom Arani, pela ocasião dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, né? Que foi aqui no Rio, ele fez uma carta pastoral chamada Esporte e Fé pela Paz e Desenvolvimento Humano, né? Então, ele coloca na sua carta, parte da sua carta, né? É importante ressaltar que a igreja sempre esteve presente incentivando a difusão do esporte, de modo particular entre os jovens, como meio de transmissão de valores e disciplina, inclusive entre os adultos e idosos. É uma maneira de cuidar do templo do Espírito Santo. E nisso ele vai citar o exemplo do Papa Paulo VI, que anunciou uma programação de educação moral para o esporte. Não há melhor escola de lealdade que a prática esportiva. De fato, como se valoriza o jogo limpo, né? Ele lembra também São João Paulo II, que fez vários pronunciamentos sobre o assunto, sobre o esporte, né? E também, ele mesmo Papa, ele praticava esporte, né? Ele citou também o Papa Bento XVI, que criou uma seção em Roma para a cultura, mas com a finalidade de desenvolver a evangelização no meio da cultura esportiva. Cita também o Papa Francisco, que acolhia vários atletas, né, em várias ocasiões, inclusive aqui mesmo nos Jogos de 2016 ele enviou uma carta, né? Mas eu queria ressaltar o que ele fala. O esporte é o momento de vermos uma beleza, sua importância em si mesmo, o trabalho em equipe, a solidariedade e o esporte como um encontro de diversidade de pessoas e culturas. É um grande canal de diálogo com a sociedade odierna, com incentivo à saúde e grande momento de construir pontes. Eis aqui a missão profética da presença da igreja neste mundo esportivo, né? Então fica essa grande contribuição também que o nosso arcebispo, né, nessa sua carta pastoral, deixa para a nossa arquidiocese, deixa para a igreja, né? E Dom Arani, ele, quando era bispo em São José do Rio Preto, né, ele, em várias ocasiões, ele era chamado para dar o pontapé inicial, né, em alguns jogos, né? Ah, que legal. E quando ele era bispo também, ele, na época de Copa do Mundo, ele chamava os seminários para poder assistir o jogo na casa dele e ali, enfim. Então, ele também sempre um incentivador nessa área esportiva, né? Muito bem. A gente sempre fala, né, dessas virtudes cristãs que a gente consegue ver no esporte, né? Principalmente, assim, um esporte em equipe, né? Que um tem que sempre colaborar com o outro. Aí eu queria perguntar para Júlia e para Maria, como é que é a relação de vocês, assim, também fora da piscina, né? Quando vocês têm que conviver para ter toda essa sincronia quando estão fazendo o esporte, né? A gente brinca que a gente se vê mais do que a gente vê nossa família, né? Então a gente vira uma família, né? A gente se divide em tudo que pode, a gente se ajuda em tudo que pode. E eu acho que isso contribui muito dentro da piscina também. Tudo que a gente constrói fora d'água ajuda muito dentro d'água também. Com certeza. A gente tem que ser equipe, porque esporte em equipe é isso. A nota, ou enfim... no nado é a nota, mas em alguns outros esportes, o gol ou o que quer que seja, se você tem esse êxito, é pro time, né? Não é para um atleta. Então, todo mundo sai ganhando ou todo mundo sai perdendo. Sim. Então, é bom que todo mundo trabalhe junto. Sim, muito bem. E quais são... Vocês estão treinando agora para algum campeonato em vista? Como é que é? Campeonato estadual, campeonato brasileiro. Os 2 em novembro. Tá chegando. Eles são no mesmo mês, os campeonatos? Os 2 estão no mesmo mês. Pois é, então um no início e um no final. Um na primeira semana e um na última. O Carioca vai ser, sabe o local, não? Vai ser no Flamengo. No Flamengo. Aham, no Clube E de o Regatas brasileiro? Flamengo. O brasileiro ainda não tem um local definido. Estamos esperando. Muito bem. Mas vai ser aqui no Rio. E é em dupla, né? Em dupla, Estão treinando. O brasileiro também vai ser aqui no Rio também? Também vai ser aqui. Ah, tá. Já escolheram a música? Já. Já escolhemos, estamos nos treinos aí, adaptando tudo que precisa ser adaptado, ajeitando tudo que precisa ser ajeitado para chegar bem na competição. Muito bem.
E aí, padre, você aprendeu bastante hoje? Não, eu aprendi com certeza, mas eu acho que eu consegui matar muitas curiosidades, né? Porque é um esporte que, por exemplo, eu nunca assisti eu estando no local, né? Somente pela televisão, né? E é claro que às vezes na televisão, por mais que se tenha um comentarista que vai explicando ali cada parte da pontuação, mas sempre fica essa curiosidade também que a gente traz, né? E por isso que eu perguntei aqui essa questão, como é que elas conseguem escutar lá embaixo, né? Como é que é o tipo de avaliação também das movimentações que estão submersas também, né? Eu acho isso muito interessante e com certeza aí parabenizar vocês por esse trabalho, né? Porque também é uma forma de até mesmo mostrar para as pessoas, porque assim, às vezes as pessoas resumem o esporte em futebol, né? Pois é. E o esporte ele tem assim uma gama muito, muito grande de variedade de modalidades e tudo mais. E por isso que a expressão esporte traz para nós uma expressão cultura, né? Então, aquele que realmente admira o esporte, e não apenas o futebol, né? Ele admira realmente uma cultura, e não uma modalidade de uma cultura, né? Com certeza. Qual mensagem que vocês deixariam assim para quem pensa em começar o nado artístico? Eu diria que, para mim, é um dos esportes mais completos que existem. E, além de ser com música, como a Maria falou, que foi o que chamou a atenção para ela, é algo que mexe com muita emoção dentro da gente. Então, que a gente pode contar uma história, que a gente pode fazer as pessoas se emocionarem junto com a música e com a coreografia. Então, eu acho que é um esporte muito legal de se fazer. Eu acho assim, que se eu tiver que sentar hoje e refletir da minha trajetória até aqui, o que eu tive de positivo e negativo, eu tenho muito mais coisa positiva no esporte. Eu acho que o esporte como um todo, não só o nado, mas qualquer esporte, traz pra você muito mais benefício do que qualquer... não pude ir na festinha. Tive que faltar uma aula. Pra mim, o esporte ele é muito maior do que tudo isso. Claro que... Vamos lá, a aula não precisa ficar faltando sempre. Mas, assim, ele traz muitos benefícios. Então, a minha mensagem seria sim, façam esporte. Nem que seja só esporte de base, que já traz pra você todos os valores que um atleta tem, sabe? Então, eu acho que vale muito a pena. Se olhar pra trás, você pensa, valeu a pena. A gente fala que o esporte é a escola da vida, né? Eu acho que o esporte ensina coisas que são únicas. Com certeza. Poxa, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Com certeza, assim, nossos ouvintes hoje puderam aprender muito, né, sobre uma modalidade nova. Eu acho que a gente tem trazido, né, padre, Sim, modalidades diferentes e novidade aqui no para que as pessoas possam conhecer também essas particularidades, né? Como vocês falaram, né? Tem ali as caixas subaquáticas, né? Que faz com que vocês possam escutar também. Eu nem sabia que isso existia, né? Se era possível também, né? Mas é para verificar a variedade do esporte, né? A importância também de tudo ser valorizado. Mas parabéns a vocês pelo trabalho, viu? Parabéns, boa sorte nos campeonatos em novembro, a gente vai acompanhar. Vamos acompanhar. Obrigada. Muito obrigada, Maria, Júlia. Obrigada, Padre Marcos. Mais uma vez a gente aqui no Vox Populi Esporte. Pedir para o senhor deixar a bênção para os nossos ouvintes. Então, pedir ao Senhor que nos abençoe cada um que faz parte desse mundo do esporte, que muitas das vezes também não é valorizado, mas que cada um também tenha a certeza que Deus acompanha e que pela intercessão de Nossa Senhora Maria, nossa mãe, e como uma boa mãe, estará sempre acompanhando cada filho, cada filha, né, de mãos dadas. Ficai conosco, Senhor Jesus, porque a tarde cai e, sendo nosso companheiro na estrada, aquecei-nos os corações e reanimai nossa esperança, para vos reconhecermos com os irmãos nas Escrituras e no partir do pão. Vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Você curtiu o nosso bate-papo? Então siga o Vox Populi Esporte nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, Facebook, na Web TV Redentor e em todas as plataformas de áudio. Lá você também pode conferir os programas anteriores. Nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá! Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.